Olá, meus amores do sétimo ano. A Pro está de volta com mais uma aula. E a aula de número 50, isso mesmo. O nosso tema da nossa aula, o tema da nossa aula é concordância nominal, certo? Então, a gente vai aprender hoje nessa aula a concordar as palavras com os demais termos da frase, certo? Então, vamos para a definição do que é uma concordância nominal. Pelo próprio nome do tema, vocês já sabem. Concordância, nome que não é verbo. Existe também a concordância verbal, ok? Então vamos lá. Concordância nominal é o acordo com o qual toda palavra variável, ou seja, toda palavra que muda, referente ao substantivo, deve se flexionar para se adaptar a ele. Então, sabemos que uma palavra ela tem que concordar em gênero, número e grau com o substantivo, em certos contextos. Vejamos aqui, ó. Minha avó está meio esquecida. Então, a gente vai estudar a concordância nominal de algumas palavrinhas básicas que a gente usa no nosso dia a dia. Principalmente, ó, nós temos a palavra meio, certo? A palavra meio, a regra de concordância para essa palavrinha diz que meio é uma palavra invariável, por quê? Porque é um advérbio, certo? Ó, minha avó está meio, você jamais poderia colocar nessa palavrinha meio, você não poderia dizer que meio, você tinha que colocar meia, embora minha avó seja feminino, mas esse meio aqui tem que permanecer no masculino. Nunca você vai usar meia, a não ser que esse meio indique uma quantidade. No caso de meio-dia, meia, certo? Quando está quantidade, aí sim a gente pode mudar. Mas se for advérbio de modo, certo? Ela é invariável, essa palavra, não vai mudar. Nesse exemplo, observe que o pronome possessivo minha e o adjetivo esquecida concorda com quem? Com a palavrinha avó. Minha concorda com avó e o adjetivo também com avó. Já o substantivo ao qual se refere, ou seja, esses nomes concordam em gênero, número com o substantivo. Essa é a regra básica do processo de concordância nominal. Então, a concordância nominal, as palavras concordam em quê? Em gênero e número com o substantivo a qual se refere. Alguns casos, entretanto, geram dúvida quanto à concordância em determinado contexto, no uso formal da língua. Agora vamos conhecer alguns desses casos que causam muita dúvida, certo? Que no caso da palavra meio e a palavra meia, que a Pro antecipou um pouquinho a explicação. Olha só, quando você leu a tirinha da página anterior, que a Pro não colocou, certamente observou que nela meio equivale a um pouco. No caso, o exemplo de minha avó está meio esquecida, certo? Então, ó, minha avó está um pouco esquecida. Por isso, ela é considerada o quê? Advérbio. Observe que na frase minha avó está meio esquecida é o modo como a avó se encontra. Ela não está metade esquecida, não está indicando quantidade, não existe metade. Ela está meio esquecida, é o modo como a avó se encontra naquele instante. E os advérbios, como vimos, não se flexionam. Já na frase, comi meio pacote de biscoito, certo? Esse comi, eu estou dizendo que eu comi metade do pacote de biscoito. Então, esse meio aqui está indicando quantidade, indica metade. Ou seja, é um numeral fracionário e por essa razão flexiona. Por isso podemos dizer que comi meia maçã. Se eu comi meia maçã, eu posso dizer também que comi meia pizza. Por quê? Porque quando eu uso essa palavra meia aí, eu estou me referindo à quantidade e não ao modo como eu estou comendo, certo? Então, quando for advérbio, a palavra meio é invariável, não muda. Já quando indicar quantidade, numeral, vai mudar, vai concordar com o substantivo ao qual se refere, como, por exemplo, comi meia maçã. Eu não posso dizer que comi meio maçã, porque aqui essa palavrinha está indicando a quantidade que eu comi da maçã, ok? Então vamos lá para
Outra dúvida comum nas palavras anexo e usando a expressão em anexo. Então, quando eu falar anexo, a palavra anexo concorda também em gênero e número com a palavra ao qual está se referindo. Observe, já em anexo, a expressão em anexo, ela é invariável. Prestem bem atenção. Se eu for usar só a palavra anexo, vai concordar em gênero e número, ou seja, se estiver no feminino, anexo vai para o feminino. Se estiver no masculino, anexo fica no masculino. Se for plural, vai para o plural. Se for singular, fica no singular. Mas já em anexo, eu usei a preposição em, certo? Essa palavra não muda. É invariável, não vai concordar nem gênero, nem número com o substantivo ao qual se refere. Observe aqui, ó. A mensagem já foi anexada. Enviei as fotos, está se referindo à palavrinha as fotos. Logo, as fotos está no feminino e plural. Então, a palavra anexo vai ficar feminino, anexadas e plural, que está se referindo a substantivo fotos. Mandei os documentos, mandei o quê? Os documentos. Então, está se referindo a quem? A palavrinha documentos, que está no masculino plural. Logo, anexo vai ficar masculino plural. Os documentos estão, aqui eu já vou usar a expressão em anexo. Então, embora os documentos estejam no plural, masculino plural, em anexo não vai para o masculino plural, certo? Permanece invariável. Essa é a regrinha para anexo e em anexo. A outra regrinha é sobre mesmo e próprio. Quando eu digo eu, me referindo eu, a professora Elisângela, então é eu mesma, não é eu mesmo, certo? Então, vocês vão ver por quê. Então, essas palavras concordam naturalmente com a palavra determinada em gênero e número, ou seja, vai concordar em gênero e número com a palavra a qual está se referindo. Por exemplo, eles mesmos decidiram viajar para conhecer o Caribe. Então, eles mesmos, por quê? Eles mesmo, o mesmo, porque eles é um pronome masculino e o que está no plural. Então, logo mesmo vai colocar no masculino plural. Já aqui, ó, as próprias alunas, aqui está no plural feminino, produziram as roupas que usaram na peça. Ela mesma, ó, ela mesma, ela, singular e feminino. Logo, a palavra mesma vai concordar com ela, que está no singular e no feminino. Então, observe que próprio e mesmo concorda em gênero e número com a palavra ao qual está se referindo. Ok? Já a palavrinha menos, tem gente que diz, tem menos gente no pátio. Será que essa frase é correta? Eu falar, tem menos gente no pátio. Eu pegar a palavrinha menos, porque tá com, ou então menos gente no pátio, porque está se referindo à palavra gente, e gente pode ser considerado no feminino, né? Então, pessoas, as pessoas, tem menos pessoas do que ontem na reunião. Não. Então, você não vai usar a palavrinha menos. Por quê? Então, vamos para a regra. Ó. Como se trata de um advérbio, então, assim como o advérbio meio, o advérbio é uma palavra invariável. Então, como se trata de um advérbio, menos não varia, ou seja, não muda, é invariável. Mas em situações informais, que situações informais são essas? A gente sempre pega as pessoas falando, tem menos gente no pátio do que ontem. Isso aí é uma situação informal, é uma linguagem coloquial, um vício de linguagem, certo? Que a gente sempre tem costume de falar, ok? É comum ouvirmos, vem pra cá porque tem menos gente. Olha só, menos gente. Não existe essa expressão menos. Menos, ele não varia porque é um advérbio, ok? Em situações formais, o mais adequado é utilizar o quê? A palavrinha correta, que é menos. A empresa teve menos oportunidades este ano. Então, observe que oportunidades está no plural e no feminino. Mas isso não quer dizer que a palavrinha menos vai concordar com oportunidades. Por quê? Porque menos é um advérbio e não concorda em gênero e número
com a palavra a qual se refere. Vamos ver mais outros exemplos. Desde aquele incidente, ela passou a ter menos confiança, não é menos confiança, certo? Tem pessoas que costumam falar a linguagem formal, certo? Mas gramaticalmente não está correto. Você tem que usar menos. Não existe a expressão menos gente, menos confiança. É sempre menos confiança, menos oportunidades, ok? Estou com menos azar. Desta vez comprei menos farinha, não é menos farinha, certo? Então, lembrem disso. Menos é um advérbio e é invariável, não vai mudar, ok? Tem a palavrinha obrigado, que essa daí é a clássica palavra que todo mundo já aprendeu, que o papai e a mamãe já nos ensina desde criança. Que é obrigado, como é que fala? Se está se referindo a pessoa do sexo feminino que está falando, eu, a professora Elisângela, eu tenho que dizer muito obrigada, gente, pela atenção. Já se fosse o professor Wenderson, o professor Rafael, o professor Pedro que estivesse aqui, aí, gente, muito obrigado pela atenção. Então, quando se fala uma pessoa do sexo feminino, usa-se obrigado. Mesmo eu, do sexo feminino, esteja falando com outra pessoa do sexo masculino. Isso não quer dizer que eu tenha que mudar a palavrinha. Então, nas situações em que alguém agradece um favor, obrigado concorda com quem? Com o sexo da pessoa que agradece. Assim, em situações de uso formal da língua, mulher diz o quê? Mulher diz obrigada. E homem diz o quê? Homem diz obrigado. Certo? Então, veja o exemplo. Antes das refeições, Andréia sempre agradece a Deus. Senhor, obrigada por esta comida. Então, lembre-se, a palavrinha obrigado, certo? Vai concordar de acordo com a pessoa, o sexo da pessoa que está falando, ok? Está agradecendo. Vem a palavra é proibido. Quando é que eu vou usar essa expressão é proibido, certo? Então aqui, ó, essa expressão não admite flexão de gênero quando a coisa proibida não vem antecedida de um artigo. Ou seja, quando não vem antecedido, quer dizer que não vem acompanhada de um artigo, no caso feminino. Observe só, é proibido entrada de animais na loja. Quando eu digo entrada de animais na loja, a palavra entrada é o quê? Feminino. Eu tinha que colocar é proibido, é proibida entrada, porque a palavra entrada é feminina? Não, a regra é bem clara. Eu só vou concordar com aquela palavra se vier acompanhada de um artigo no feminino, no caso do artigo a. Se não veio, a palavra entrada não veio precedida, ou seja, acompanhada do artigo a, ela permanece dessa forma, no masculino, é proibido. Já no outro exemplo, vocês observam que é proibida, observe que tem a mesma palavrinha entrada, mas a entrada está acompanhada desse artigozinho aqui, ó. É proibido, proibida a entrada de animais na loja. Então, por ter colocado esse azinho antes da palavra entrada, eu vou mudar aqui a expressão é proibido. Vai ficar no feminino, concordando com a entrada, por conta que a entrada está acompanhada do artigo a, ou seja, precedido. Antes dela vem o artigo a. Observe aqui, ó. É proibido permanência por mais de 15 minutos na sala. Já a mesma frase, permanência aqui não vem precedido do artigo a, então permanece proibido. Já no outro exemplo, permanência vem precedido do artigo a. Então, por vir precedido do artigo a, acompanhado, eu vou mudar, vai ficar é proibida a permanência por mais de 15 minutos na sala, ok? Então, a regra para proibido é essa. Se vem precedido com o artigo a, com aquela palavrinha, né, o a, indicando feminino, então vai ficar no feminino, é proibida. Mas se não vem, permanece é proibido, ok? Nós temos bastante e bastantes. Quando é que eu vou usar bastante e bastantes no plural? A regra é, há situações em que a palavra bastante funciona como pronome indefinido e situações em que funciona como advérbio de intensidade, indicando muita coisa. Em ambos os casos, bastante pode ser substituído por muito, tá vendo? Mas somente quando funciona como pronome equivale
há muito, há muitos, há muita e há muitas. Assim, quando o advérbio, ele só corresponde o quê? Bastante, não tem plural, é invariável. Ou seja, se for advérbio, não muda, não vai para o plural, permanece como bastante. Mas, se for um pronome, ele pode ir para o plural de acordo com a palavra a qual se referir. Por exemplo, ele está bastante feliz. Esse bastante feliz aqui é um advérbio de modo, certo? Ele está bastante feliz. Aqui é um advérbio, né? O advérbio, como é que ele está? Bastante feliz. Logo, ele está muito feliz, que equivale a muito feliz. Esse bastante aqui não vai para o plural, mesmo se aqui fosse eles, certo? Ok? Aqui, ó, eles estão, observe outro exemplo, eles estão bastante felizes. Por que que não vai para o plural? Porque é um advérbio, embora o sujeito esteja no plural, certo? Ela parecia bastante calma. Aqui também é advérbio. Se fosse elas, elas pareciam bastante calmas. Também não vai mudar. Comprei bastantes frutas. Observe que aqui não é advérbio, certo? Então aqui, ó, é um pronome indefinido. Por que que é um pronome? Não é um advérbio. Dá para confundir, professora? Dá para confundir o advérbio com o pronome definido. Mas, gente, ó, o pronome indefinido é aquele que eu não defino as coisas, certo? Então, se eu digo comprei bastantes frutas, vai para o plural por quê? Porque eu não defini quais foram as frutas que eu comprei, certo? Eu comprei bastantes, diversificadas, ok? Então, comprei muitas frutas. Observe que equivale a muito também, mas você tem que aprender a diferenciar o que é um advérbio e o que é um pronome indefinido. Pronome indefinido, ele não define. Eu não sei exatamente as frutas que eu comprei. Eu não quis definir. Se foi maçã, banana, eu comprei bastantes. Diversificado de frutas, né? Então, ele leu bastantes livros. Então, esses bastantes livros aqui, eu não vou identificar os tipos de livro que ele leu. Ó, pronome indefinido, certo? Embora se refira a muitos livros também. Mas quando for pronome indefinido, o que é que acontece? Pode ir para o plural de acordo com o substantivo que ele está se referindo. Mas se for advérbio, não vai para o plural, mesmo que o sujeito esteja no plural, ok? Então, cabe vocês terem esse cuidado de identificar o que é um pronome indefinido, que é aquele que não define as coisas, e o que é um advérbio, certo? A próxima é possível, ok? Essa palavrinha, possível. Quando é que eu vou fazer essa concordância nominal com essa palavra? Nas construções, o mais possível, o menos possível. Observe que são as expressões, o mais possível e o menos possível. Ou então, o melhor possível. O adjetivo possível fica o quê? Invariável, ou seja, ele não muda, não vai concordar, mesmo que a palavra esteja no plural, ou no feminino ou no masculino, certo? Observe aqui, ó, palavras, observe que palavras está no plural e é feminino, ó, o mais claras possível, o possível não foi para o plural. Por quê? Porque tem a expressão o mais, ó, sempre que vier com o mais possível, o menos possível ou o melhor possível, a palavra possível não vai concordar com o substantivo ao qual está se referindo. Palavras o menos possível claras, ok? Já com o plural, o mais, o menos, os melhores, o adjetivo possível vai para o plural. Como assim, professora? Ó, os mais, observe que aqui é só o mais, a diferença é que aqui o artigo está no singular. Já aqui está os mais, os menos e os melhores. Já nesse caso, a palavra possível, ela vai concordar sim, ela vai para o plural. Ó. Obras as mais belas possíveis, porque temos as mais. Se fosse só a mais, então a mais belas, aí ia ficar possível mesmo, certo? Estamos fazendo os melhores. Observe que tem os no plural, esforços possíveis. Então, possível aqui não fica no singular, vai concordar com esse os melhores.
Fora desses contextos, o que acontece se não tiver essa expressão? Vamos recapitular. Quando vem a expressão o mais possível, não vai mudar. O mais. Quando vem a expressão os mais, aí sim vai para o plural. Aí fora desse contexto, o que diz? O adjetivo possível concorda normalmente com o substantivo a que ele se liga. Ok? Vamos ver o exemplo. Procuramos todas as opções, o quê? Todas as opções. Observe que não tem nenhuma das expressões citadas. Então, quando não tiver nenhuma das expressões citadas, ele vai concordar em gênero e número com aquele substantivo que está se referindo. A palavra possível está se referindo a quem? As opções. Opções está no feminino plural. Então, logo possíveis vai para o plural. Ó, fizemos tudo que foi. Então, tudo é o quê? Um pronome indefinido que resume o que no singular. Então, tudo que foi. Observe que o verbo, ó, fizemos, nós fizemos. Tudo que foi, esse foi está no singular, possível. Por quê? Porque tem que concordar com tudo, com o pronome indefinido que resume tudo, né? Aí tá, resume já fica no singular, então tem que ficar no singular, ok? Então, nossa aula sobre concordância termina aqui, concordância nominal, que depois a gente vai estudar concordância verbal no próximo ano, em nome de Jesus. Então, beijo a todos e fiquem com Deus.